Olá, bom dia. Meu nome é Fábio Magnani, sou editor do Equilíbrio em Duas Rodas. Aqui com vocês, Fábio Magnani. Olá, hoje eu queria falar sobre alguns livros que são meio que difíceis de encontrar, né? Isso acontece porque esses algoritmos de hoje em dia da internet, bem, muitas vezes eles ajudam, só que às vezes eles atrapalham, né? Às vezes eu acabei de comprar um livro na internet e ela fica me sugerindo que eu compre esse mesmo livro o dia todo. Pô, se ela quer que eu gaste meu dinheiro, que pelo menos sugira alguma coisa que eu não tenho ainda, né? Bem, e às vezes isso acontece até no próprio site da livraria, né? Quando você entra, ela pega o que você já comprou antes, o que as outras pessoas já compraram e tenta adivinhar o que você quer. E daí nessa, ela fica recomendando só os clássicos, o que é bom, mas ela enche a lista de sugestões com aqueles livros mais do mesmo, né? Onde as pessoas lançam todos os anos livros que falam exatamente a mesma coisa sobre a vida urbana das bicicletas, sobre a vida estradeira das motos, nada de novo, né? Bem, mais uma vez eu tive uma sorte. Eu tinha acabado de comprar um celular novo e daí ele não tinha descoberto quem eu era ainda, o que eu já tinha comprado. E daí eu comecei a navegar e tentando procurar alguns livros de moto e de bicicleta e ele me sugeriu, depois lá do 100º livro, ele me sugeriu alguns livros que eu nunca tinha visto antes, né? O que mais me chamou a atenção na época foi esse livro aqui, que é sobre o Vietnã, né? Que é Bikes of Burden, que é alguma coisa como, seria assim, né? Beasts of Burden seria besta de carga, Bikes of Burden seria motos de carga, mas no sentido de bestas de carga, né? Motos que carregam o mundo, que é do fotógrafo Hans Kempt. Bem, o que ele tentou fazer foi registrar um momento que ele achava, mais ou menos 2005, que ele achava que talvez acabasse, ficasse sem registro lá no Vietnã. É que pelo menos até naquela época, segundo ele, no Vietnã, as pessoas, primeiro, é uma população relativamente pobre, né, que não tem dinheiro para comprar carro e tal, e as cidades também não tinham muita eletrificação. Então eles não tinham muita geladeira nem freezer, nem os mercados. Então todo dia esses mercadinhos, as pessoas tinham que fazer compra e transportar cargas. E não tinham dinheiro para comprar caminhões. Então todo esse transporte era feito com motocicletas. E daí ele começa a mostrar um monte de fotos assim de como as pessoas são extremamente inteligentes para conseguir colocar baldes e cachorros, espelhos, escadas, colchões, tudo que for possível em cima de uma moto para levar daqui para lá. Bem, essas fotos, né, o que me entristece um pouco é que essas fotos acabaram rodando o mundo aí nas redes sociais e muitas pessoas que não entendem o contexto daquelas fotos começaram a ridicularizar. Assim, que ridículo é o cara andando de moto levando um monte de flores ou levando um monte de baldes, né? Quando na realidade as pessoas não entendem aquela conjuntura e não conseguem compreender que aquelas pessoas são extremamente inteligentes, né? Que com muito pouco eles conseguem resolver vários problemas de logística e de mobilidade e de transporte naquele país, né? É um livro muito legal e muito inspirador. Eu vou colocar aqui no link aqui dos comentários um vídeo também sobre algumas fotos e com algumas dessas cenas, né, que o fotógrafo registrou. Alguns anos depois, ele fez um outro livro, que é esse aqui, Carrying Cambodia, né, que é alguma coisa como Carregando o Camboja, que é mais ou menos parecido com o outro, também é um livro de fotos, mas nesse livro aqui ele não fala só sobre motos, né, fala moto, bicicleta, pessoas que carregam coisas na cabeça, carrinhos de mão, trator, todo tipo de transporte que você puder imaginar, né. O que é interessante é que logo aqui na primeira capa, né, deixa eu ver se eu encontro aqui. Ele coloca, bem, não estou conseguindo encontrar, mas ele coloca uma foto de um monte de gente em cima da carroceria de um trator, de uma forma bem precária e todo mundo dando muita risada, né? Daí ele comenta assim, pô, por que será que nessas situações precárias, com um monte de gente, as pessoas sempre estão dando um monte de risada, aparentemente estão felizes, e quando estão dentro do carro, todas ficam paradinhas, né? Aparentemente, o sentido da vida e a fonte da felicidade não estão nos carros e no consumo de produtos de luxo, né? Bem, vai saber? Esse aqui é um livro bem interessante. Um pouco depois, eu encontrei esse livro aqui, Chasing Rickshaws, que é do Tony Wheeler. Esse Tony Wheeler é um dos fundadores da Lonely Planet, né? Aquela empresa que faz guias de viagem, né? Bem, daí nesse projeto aqui, ele ficou vários anos tirando fotos, escrevendo, ele tenta registrar a diferença entre os rickshaws, né? Rickshaws são esses triciclos, né? Onde uma pessoa pedala e leva
uma ou duas pessoas atrás, ou às vezes mais pessoas. Então ele ficou tentando registrar como que eram esses rickshaws na Ásia. Então ele mostra na Índia, na China, em Bangladesh, na Malásia, Indonésia, Filipinas. E daí é interessante que ele mostra primeiro o uso, né? Alguns países, Bangladesh, usam muito. Na China, os rickshaws, segundo ele, principalmente Pequim, são mais só para locais turísticos, né? Para os turistas andarem. E também mostra, bem legal, ele mostra como é a diferença entre a construção mecânica, né? Em alguns casos as duas rodas são na frente, às vezes o carrinho fica do lado. Em alguns casos os carrinhos são todo pintados, em outros casos eles são bem simples, né? Então bem interessante. Ele fala mais sobre a construção mesmo dos carros, com fotos bem bonitas, mas não fala tanto da parte cultural. Daí, a partir desse livro, eu fui procurar outros livros sobre os rickshaws, né? Esse aqui é o Moving Pictures, Rickshaw Art of Bangladesh. Então, esse aqui é específico de Bangladesh, que é o país que mais tem rickshaws, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre eles. E ele fala esse aqui especificamente sobre a arte, né? Como que é pintado. Mas o que esses livros, vários deles comentam, é que o Bangladesh é um dos países mais pobres do mundo, né? Quem é rico lá tem dinheiro para comprar uma bicicleta, e a maior parte das pessoas ou pedala o rickshaw para trabalhar, né? Ou se locomove com ele. Então, meio de transporte bastante comum. E o que é interessante é que mesmo essas pessoas que trabalham rickshaw, que possuem rickshaw, que são extremamente pobres, quase não têm dinheiro nenhum nem para comprar o equipamento, eles gastam muito dinheiro para fazer a parte gráfica dele. Às vezes 30% do valor do rickshaw é a parte gráfica, né? Os desenhos e flores. E eles gostam muito de desenhos dos personagens de novelas e filmes, né? Então é bem interessante assim, como a cultura e a arte, né, são anseios dos seres humanos em qualquer condição, né? Até na condição mais simples e humilde que se possa imaginar. Esse aqui, né, tricycles, também são triciclos, né, mas nas Filipinas, só que lá nas Filipinas os triciclos não são a pedal, né, eles usam mais triciclos motorizados, né, motos com triciclos, e também tem essa característica de serem todos pintados e bem fantasiados e alegres, né. Bem, um dos livros mais legais que eu tenho dessa linha é esse daqui. Bem, ele é usado, ele veio sem a Dust Jacket, né? Mas é The Rickshaws of Bangladesh, do Robbie Gallagher. E esse aqui é um trabalho mais acadêmico, né? Esse pesquisador foi lá para Bangladesh, passou um bom tempo por lá e registrou esse trabalho, todo esse estudo que ele fez nesse livro daqui. Então ele conta toda a história dos rickshaws em Bangladesh, explica como é a história de Bangladesh, a legislação, os alvarás para poder usar, as máfias de alvarás, a cultura, a exploração do trabalho, né? Porque às vezes um proprietário de rickshaw, ele tem vários, centenas de rickshaws, e ele explora, né, os trabalhadores que têm que viver em cantos e, né, às vezes, se o cara trabalha o dia inteiro, né, pedalando, quase sem energia nenhuma, e aquele dinheiro é usado para ele comer à noite e dormir num canto num galpão. Se ele ficar doente, no dia que vem, no próximo dia, ele não tem mais comida para conseguir aguentar o dia, né? É interessante também que eles tentaram, aqui nesse trabalho, ele mostra, né, um estudo de tentar melhorar a tecnologia dos rickshaws, que eram bem rudimentares lá, e para tentar fazer com que fosse mais eficiente, mais leve, para cansar menos as pessoas. E daí ele mostra as dificuldades, né, às vezes dos fabricantes que tinham por ali, que às vezes tem pequenos fabricantes, grandes fabricantes, de mudar a tecnologia utilizada, e até dos próprios usuários, não, até dos próprios pedaleiros, né, não sei como se chama, não lembro como é que se chama, os que fazem o trabalho, de aceitar uma nova tecnologia, né? Então, isso deixa bem claro como a tecnologia não é independente da cultura de um local, nem da sociedade, nem da economia, nem da legislação, né? Bem, trabalho bem complexo, e acho que ele podia ser bem utilizado, né, como metodologia para estudar a questão das bicicletas de trabalhadores, né, desses meninos que ficam levando água e pegam comida no Ceasa para levar para as quitandas, para ver como estudar bem esse tipo de conjuntura, né, econômica, exploração de trabalho, acidentes, tudo isso. Muito legal. Em 2015, eu acho, teve uma exposição, principalmente de fotografias, aqui no Recife, né, eu tive a oportunidade de ir,
e eles distribuíam esse livrinho lá, né, que chama, a exposição chama Desobediência Tecnológica, né, do Ernesto Oroza. Esse aqui é um artista, né, que tentou registrar como lá em Cuba, né, Cuba com esse embargo econômico, muitas vezes não, deixou de receber a tecnologia, a nova tecnologia dos outros países. Então, os mesmos equipamentos ficavam por ali, tendo que ser consertados e reutilizados e reinventados. Então, ele mostra muito isso, né? Como, por exemplo, a pessoa pegava uma bicicleta, o motor de uma motosserra, e juntava os dois e criava uma mobilete, né? Muito legal, com um monte de exemplos. Não é assim, não é só sobre motos e bicicletas, mas tem bastante por lá também. Finalmente, o último livro é esse aqui, Saris on Scooters. Saris, eu não sei se pronuncia assim, são essas saias, né, que as indianas usam, em scooters, né? Esse livro aqui tem duas coisas interessantes, uma parte mais econômica, né, onde a autora tenta mostrar o poder da microeconomia, né, é um sistema de investimento lá de pequenos bancos, onde o dinheiro é dado para os pequenos produtores para criar pequenos negócios e como isso pode mudar a vida das pessoas. Mas além disso, né, ela conta também a experiência que ela teve ao fazer esse trabalho, né, ao ir nas pequenas aldeias e conhecer a situação principalmente das mulheres, né, como aquele pequeno investimento para a gente, né, podia servir para elas comprarem às vezes uma máquina de costura para começar a produzir roupas para vender, e também com uma scooter nesse caso, né, com uma pequena moto, pode servir tanto para escoamento da produção dessa pequena empresa, quanto para a mobilidade dessas pessoas, né, de novo, principalmente das mulheres, né, e como isso pode servir até como independência econômica delas e transformação, né, uma certa atenuação do machismo existente por lá. Bem, esses livros, para mim, assim, como eu comentei no começo, que foram difíceis de encontrar, eles me mostraram um novo mundo, né? E principalmente o ponto comum que eu acho de todos eles é como eles mostram, assim, primeiro uma situação difícil que essas pessoas vivem, né? Às vezes de pouca proteção social e de saúde, com pouca comida, mas muitas vezes assim, mostra como essas pessoas conseguem usar a inteligência para subverter essa condição ruim, né? Seja para produzir um veículo mais que consiga levar um pouco mais de carga, ou então um serviço diferente de levar quem precisa, né? Às vezes o carinha lá do rickshaw leva 20 crianças que ele vai pegando no bairro para levar para a escola e para voltar. Também a importância que essas pessoas dão para a cultura, né? Como eu falei antes, de sempre deixar tudo muito bem pintado, ilustrado e desenhado, né? E esses livros mostram muito as pessoas sempre sorrindo e felizes, né? Eles mostram a vida, né? Assim, essas fotos ou essas imagens ou esses textos não foram feitos para que essas pessoas sejam ridicularizadas, né? Porque elas não devem ser ridicularizadas. Elas são extremamente inteligentes e capazes e criativas, né? São livros para homenagear essas pessoas, para homenagear o papel que as motos e as bicicletas, os rickshaws têm, né, o poder que esses veículos têm para fazer com que a vida floresça um pouquinho mais alegre, né, e mais libertária nesses lugares mais difíceis, né? Bem, é isso, obrigado, até a próxima.